Hoje eu quero falar sobre um trecho da Bíblia que tem chamado muito a minha atenção ultimamente. Eu creio que muitas pessoas interpretam mal ou não atentam para o que realmente diz esse trecho, que é lá em Provérbios capítulo 10, versículo 22. A bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. Aqui diz exatamente o seguinte: tudo que vem de Deus, tudo que é realmente aprovado por Deus, é bênção em nossas vidas e Deus aprova, jamais é para nosso sofrimento, jamais é para nos dar dor de cabeça, jamais é para nos aprisionar, para fazer qualquer mal contra nós. Só que tem duas coisas. Quando nós recebemos algo muito, quando nós investimos nosso tempo, nosso dinheiro, nossos esforços em algo que é até bom para nós, de uma certa forma, mas, mas não é de acordo com a vontade de Deus, Deus até permite que tenhamos, como por exemplo, uma propriedade, um imóvel, um carro, um negócio, enfim, qualquer coisa material, Deus permite em nossas vidas, mesmo que não seja de acordo com a vontade dele. Mas isso acaba se tornando maldição para nós, acaba se tornando uma dor de cabeça, acaba se tornando algo que nos prejudica, que faz mal para nós mesmos e para outras pessoas. E outra possibilidade é de Deus, quando Deus nos abençoa com alguma coisa que seja da vontade dele, seja lá imóvel, um ministério como influenciadores digitais, que tenhamos certa notoriedade, certa fama, ou um carro, seja lá o que for, materialmente falando. Quando nós usamos da maneira errada essa bênção que recebemos de Deus, que Deus nos dá, que é da vontade dele, mas usamos da maneira errada, Deus pode tirar. O mesmo Deus que dá, também tira. Por exemplo, isso acontece muito com os dons que recebemos do Espírito Santo. Quando Deus nos dá dons, o Espírito Santo nos dá dons e usamos esses dons da maneira errada, Deus tira esses dons de nós. Quando Deus nos permite que tenhamos um cargo na igreja, qualquer cargo, assim, qualquer posição, seja dentro da igreja ou fora dela, se nós usamos da maneira errada para nossa própria promoção pessoal, nossa vaidade, nossa arrogância, nosso orgulho, enfim, quando nos exaltamos demais com isso e usamos isso como troféu e para esfregar na cara de todo mundo, para humilhar os outros, aí Deus tira isso de nós. Deus acaba tirando. E então, juntamente com esse texto de Provérbios 10, 22, eu quero ler outros textos bíblicos que provam que Deus permite coisas em nossas vidas, permite bênçãos, mas nós devemos usar da maneira correta para promover o seu reino, a sua glória, para promover o seu nome, para promoção de Deus, para honra e glória exclusivamente de Deus. Até mesmo nossa profissão. Quando nós temos uma profissão, nós temos uma carreira, quando nós temos uma habilidade, devemos usar para honra e glória do Senhor. Ah, mas não posso ganhar dinheiro, não posso comprar casa, não posso comprar carro. Pode, mas tudo tem que ser para honra e glória de Deus, porque nós somos peregrinos nesse mundo, nós somos passageiros, nós estamos aqui de passagem. Nós estamos nesse mundo, mas nós não somos desse mundo. O próprio Jesus disse lá na oração sacerdotal de João 17, que ele lá, deixa eu até ler aqui, João 17, João 17, versículo, deixa eu ver aqui, não os peço, aqui, João 17, versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, o desejo de Jesus Cristo era que mesmo nós estando no mundo e usufruindo daquilo que o mundo nos oferece, devemos usufruir da maneira correta para a promoção da honra e glória do Senhor, sabendo que nós estamos aqui apenas de passagem, que nós temos uma pátria no céu, nós temos um lar no céu. Devemos ser cidadãos deste mundo, sim, exercer nosso direito como cidadãos, nossos deveres como cidadãos, mas levando em conta de que, acima de tudo, somos cidadãos do reino de Deus.
nossa pátria está nos céus. Nós estamos aqui apenas de passagem. E não devemos construir tesouros, propriedades, riquezas, luxo, fama, poder, ostentação, preservando o nosso nome, nosso legado, como se nós fôssemos eternos neste mundo, humanamente falando. Nós não somos eternos. Nós estamos aqui de passagem, nós um dia morreremos, e se Jesus vier antes de nós morrermos, arrebatar a sua igreja, nós seremos transformados em nada aqui deste mundo, nós não levaremos nada deste mundo, a não ser as almas que conquistamos para Jesus. Então eu quero complementar essa mensagem primeiramente com o texto de 1 Samuel, capítulo 2. Eu lerei do versículo 1 até o 10, que é a oração de Ana. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por eles são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até Estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Só para resumir, Ana não tinha filhos. Eucana, no caso, o marido dela, era casado com ela, com Ana, e com Penina. Penina tinha filhos com Eucana, mas Ana não tinha filhos. E Penina tirava sarro de Ana, zombava de Ana. E apesar de Eucana ter vários filhos com Penina, Eucana amava realmente, verdadeiramente amava a Ana. E Ana sofria muito com isso, sofria muito com as afrontas de Penina, e ela foi ao templo orar, chorou convulsivamente, e ela foi tida como louca pelo sacerdote Eli, que também era juiz de Israel naquela época. Só que aí Deus ouviu o clamor, a humilhação de Ana. Ana se humilhou diante de Deus, se humilhou na frente de Eli, e com certeza havia mais pessoas ali vendo Ana orando, chorando, se humilhando diante de Deus. E essa humilhação de Ana fez com que ela fosse lembrada por Deus, e Deus a abençoou com Samuel. E Ana fez questão de consagrar Samuel ao Senhor, de levar Samuel ao templo de Siló. Na época o templo ficava em Siló. E Ana consagrou Samuel a Deus. E esse ato de consagração, esse ato de entrega, de Ana entregar o seu primogênito a Deus, fez com que ela fosse abençoada e tivesse mais 5 filhos com Eucana. Ou seja, Penina, que humilhava tanto Ana, acabou sendo humilhada por Deus, e Ana foi exaltada. E também aqui no Salmo 75, versículos 5 a 7, o salmista, no caso Asaf, não, Asaf não, é Asaf não, o salmista Asaf diz: Não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do oriente, nem do ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. Ou seja, aqueles que se consagram a Deus, que consagram suas vidas a Deus, que consagram seu ministério a Deus, sua vida profissional, sua carreira acadêmica, sua vida estudantil, tudo, sua família, enfim, aqueles que consagram todo o seu ser, tudo que tem a Deus, inclusive dando dízimo, contribuindo com a obra do Senhor, eles são exaltados por Deus.
E já aqueles que recebem as bênçãos, às vezes vão até a igreja para receber de Deus, só que o culto a Deus não é isso. Você não vai para o culto para receber nada de Deus, você vai para o culto para entregar a sua vida. E Deus, tendo misericórdia de você, abençoará você. Mas você jamais deve ir para a igreja esperando receber alguma coisa. Porque muitos, infelizmente, muitos vão para a igreja quando recebem uma bênção, um emprego, quando têm uma certa notoriedade, quando ficam ricos, quando conseguem aquilo que tanto desejam, abandonam a Deus, abandonam a igreja, abandonam tudo. E passam a viver de acordo com o sistema desse mundo. Mas aqueles que se consagram a Deus, que permanecem mesmo recebendo tantas bênçãos, mesmo recebendo tantas coisas da parte de Deus, ou Deus permitindo tantas coisas em suas vidas, eles consagram tudo a Deus e Deus os ajuda, Deus os abençoa ainda mais, porque essas pessoas que recebem da parte de Deus, que consagram tudo a Ele e Deus as abençoa ainda mais, elas não depositam sua esperança, elas não depositam suas vidas naquilo que tem, mas naquilo que na vontade de Deus, eles consagram tudo ao Senhor, porque sabem que são peregrinos nesse mundo, estão aqui apenas de passagem, que não levarão nada desse mundo, e tudo que eles têm é para a honra e glória do Senhor, não para a honra e glória própria. Aqui no livro de Isaías, capítulo 2, versículos 12 a 17, o profeta diz o seguinte: porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo, e contra todo que se exalta para que seja abatido, e contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os cavalos de Bazã, e contra todos os montes altos, e contra todos os outeiros elevados, e contra toda a torre alta, e contra todo o muro firme, e contra todos os navios de Tarsis, e contra todas as pinturas desejáveis. E a altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Tudo aquilo que o profeta falou entre os versículos 13 e 16 eram objetos de culto idólatra, que as pessoas faziam para cultuar os deuses pagãos, e Deus abateria essas pessoas por causa disso. E complementando aqui, quero ler agora Lucas capítulo 1, versículos 46 a 54, é o Cântico de Maria. Outra que tinha tudo para se exaltar, tinha tudo para se achar a rainha da cocada preta, porque recebeu do anjo a promessa de que ela seria, engravidaria do Messias, do Filho de Deus, mas ela não se exaltou, muito pelo contrário, ela se humilhou na presença de Deus, ela manteve uma vida discreta, não quis se achar superior a ninguém, não quis se considerar uma deusa, como muitos hoje a tratam como se fosse uma deusa, mas ela disse o seguinte: disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador, porque atentou na baixeza de sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço obrou valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações. Depois dos tronos dos poderosos, elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Auxiliou Israel seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falaram nossos pais, para com Abraão e sua posteridade, para sempre. Então aqui ela estava claramente falando do Messias, que ela receberia em seu ventre o Messias esperado por tantos séculos, praticamente desde Adão, passando pelos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, até aqueles dias. E hoje muitos judeus continuam esperando o Messias. A maioria dos judeus ainda hoje não aceita que o Messias já veio. Mas Maria já tinha essa convicção, já tinha essa certeza de que estava esperando o Messias, o grande libertador não só de Israel, mas de toda a humanidade. Por isso que ela não fez mínima questão de se exaltar, de se colocar acima de ninguém, não se ensoberbeceu, não se envaideceu, apesar de hoje muitos a tratarem como deusa, como um ídolo, mas ela fez questão de não se colocar nessa posição, de ela se humilhar na presença de Deus para ser um instrumento na mão de Deus, por meio do filho que ela teria. E quero encerrar aqui lendo se não me engano, é a primeira carta a Timóteo. Deixa eu só
ter certeza aqui se é a primeira carta. Aqui é primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 10. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele, a não ser as almas que ganhamos para Jesus. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação, em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro, não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, que esse vídeo possa ter falado profundamente no seu coração. Se você sente que alguém precisa ouvir essa mensagem, manda esse vídeo para essa pessoa. Então, curta esse vídeo, compartilhe seus favoritos, que esse meu canal te abençoe. Até depois, se quiser.